Boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos nós nessa noite. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Cristo para a transmissão do Evangelho online do Grupo Espírita Caminho da Luz, do Lar Vomeca. Estamos nestes últimos dias trabalhando o capítulo 6, o Cristo Consolador. E hoje nós vamos estudar uma mensagem espiritual, do Espírito de Verdade, o item 6, que fala sobre o advento do Espírito de Verdade. O item 6 do capítulo 6. Para iniciarmos então as atividades, roguemos a Deus o amparo espiritual a todos nós. Amado Mestre Jesus, amigos queridos que nos amparam e inspiram na espiritualidade, rogamos suas bênçãos a cada um de nós que está conectado com essa rede do Evangelho nessa noite, a fim de que nossa casa mental, nossa intimidade e os nossos lares possam ser visitados pelos bons espíritos, calmando, dulcificando nossos sentimentos e emoções. Ampara a todos nós, Senhor. Em particular, pedimos nessa noite por todos os pais de nosso planeta, que a luz divina esteja com eles, para que eles possam cada vez mais honrar a oportunidade reencarnatória de formar famílias e serem dignos e bons exemplos, homens de bem. Rogamos a todos os pais, particularmente nesta noite. Que assim seja. Boa noite, então, a todos, queridos. O capítulo 6 vem falar para nós do Cristo Consolador, né? E Kardec vai buscar, para iniciar o capítulo, um trecho da Bíblia, né, do Novo Testamento, onde a gente tem Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, a seguinte frase de Jesus: Vinde a mim, sofrimentos, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras do Cristo trazem para todos nós grande consolo. E agora eu pergunto para vocês, quem de nós nesses tempos de grande transformação planetária pode nos assegurar paz, tranquilidade, alívio às nossas dores e sofrimentos, como Cristo, não é? Então, todos nós estamos muito inseguros, alguns muito tristes, perdendo entes familiares, muitos com ansiedade, com medo, com pânico, né, da situação que se avoluma da Covid-19 no nosso Brasil. E hoje a gente traz para as dores, né, o consolo do Cristo, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e aflitos, de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, que nós possamos nessa noite irmos em direção ao Cristo e aliviarmos nossas cargas emocionais, nossas ideias fixas, nossos pensamentos obsessivos, na mansuetude e no amor que o Cristo pode nos trazer. Então, que esse amor maravilhoso de Jesus, que exprime o amor divino, o amor do Pai, possa estar com todos nós, que nós possamos, de alguma maneira, buscar sempre o Cristo em nossas vidas. E que, particularmente nesses tempos de turbulência, o Cristo seja nossa âncora, a âncora de nossa nau,
o porto seguro para aportarmos a nossa embarcação da vida. Então, sentindo-nos ancorados pela força do amor de Jesus, sentindo-nos amparados, sustentados pelo Cristo, vamos adentrar aos ensinamentos do Espírito de Verdade, que no item 6 da noite vem falar sobre o advento do Espírito de Verdade, dizendo assim: Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Então, essa mensagem de consolo, né, vem particularmente, né, para aqueles que sofrem a miséria, a falta do necessário, do básico nessa existência, né? Os pobres deserdados. Mas não só os pobres monetariamente, mas também os pobres deserdados da alma, os pobres da alma, os deserdados da vida, né? Porque nós vimos tantos irmãos e tantas irmãs que se autodeserdam, né? Que se autoisolam, se afastam, ou que, pelo seu procedimento contrário ao amor e à caridade, afastam as pessoas e encontram-se muitas vezes deserdados da vida, né? Deserdados, desamparados, ou até comungando do convívio social com muitos, mas na intimidade encontram-se isolados, porque não conseguem conectar com o próximo com a liga verdadeira que nos une às pessoas e às relações. A única liga verdadeira, a única argamassa que pode, não é, unir e solidificarmos uns aos outros é o amor. Por isso que Jesus fala: venha pegar, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque esse jugo leve, esse fardo suave, é o amor. E com o amor, irmão e irmã, nós aprendemos a ser pacientes, benevolentes, bondosos, caridosos, indulgentes, aprendemos a perdoar. Então, a perdoar e a doar-se, não é? Então, essas virtudes que nos aproximam de Deus vão trazendo para todos nós oportunidades relacionais muito mais suaves, verdadeiras, produtivas, amorosas, né? Mais cheias de paz e de tranquilidade. Então, o Cristo disse assim, estudamos no capítulo 5, né? Bem-aventurados os pobres que choram, porque serão consolados. O Espírito da Verdade, que capitaneou a doutrina dos Espíritos no mundo dos Espíritos a pedido do Cristo e trouxe à Terra, né? Teve uma avalanche espiritual nos meados do século XIX, né, no mundo, particularmente foi captado na França por Allan Kardec. E essa avalanche espiritual trouxe para nós a liderança do Espírito de Verdade e uma pleiade de espíritos superiores. Então ele vem como Cristo nos consolar. A doutrina dos Espíritos é consoladora, porque é esclarecedora, nos esclarece as verdades espirituais tão necessárias ao bem viver, né? A mensagem continua assim: venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, ele vem falar sobre resignação e provas, né? Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Então, o Espírito da Verdade está solicitando para que a gente possa obter o conhecimento
capacidade de suportar as provas, não é? Elevando o nosso nível de resignação até o nível de nossas provas, ou até sobrepujando, superando, né, o nível das provas. A resignação, todos nós já aprendemos sobre a resignação no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é o consentimento do coração, né? A obediência da razão, é uma mensagem à paciência que nos ensina isso, né? A obediência da razão, e a resignação é um ato advindo do coração, ou seja, do sentimento. Todo aquele que sente o Evangelho, que sente a doutrina dos Espíritos, não que apenas elocubra, raciocina, filosofa, né? Mas aquele que realmente reverbera a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina espírita, a verdade espiritual dentro de si. Esse consegue entender o motivo das provas e consegue sentir que elas são libertadoras, se bem compreendidas, bem vividas, bem superadas, bem transformadas, né? As provas são indispensáveis para que nós possamos galgar níveis maiores, níveis evolutivos superiores. Mas é preciso, como disse o texto, ter paciência, não é? Para saber esperar o fruto do bem suportar, do bem viver, do bem passar pelas provas, né? Então, como falávamos de início, nos dias de hoje, todos nós nos encontramos em provas. É uma prova planetária a situação pandêmica que vivemos nos dias de hoje. Uma catástrofe na área de saúde, sanitária, com consequências sociais, econômicas, em todos os setores, né? E muitos estão sofrendo de grandes dificuldades e alguns vivendo situações muito difíceis, né? A paciência é solicitada pelo Espírito da Verdade quando diz assim, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, tenham paciência, que saibam esperar, né? Porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Os bons espíritos estarão sempre, a pedido de Deus e do Cristo, auxiliando aqueles que sofrem, né? E o Espírito da Verdade vem legitimar a dor, o choro, no sentido de que a dor existe, a prova acontece, às vezes a expiação também. Muitas vezes nós nos sentimos muito entristecidos. E a lágrima, como falava a Gisele outro dia para nós, é a expressão desse sentimento de dor e de sofrimento. Portanto, o Cristo assim o fez no Monte das Oliveiras, quando ia para seu Calvário, né? Disse a Deus naqueles momentos difíceis e solitário, porque ele chamou seus amigos, mas seus amigos dormiram. Ele orou para o Pai, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. E já na sequência diz, mas que seja feita sempre a sua vontade. A resignação. Afasta de mim esse cálice é a tristeza do que ele ia viver, né? Onde ele chora naquele instante com Deus, na sua intimidade, pedindo a Deus, afaste, Senhor, se for possível, mas que seja feita a sua vontade, se não for. Ou seja, o Cristo nos ensina a resignação às situações de provas. E olha que prova extrema Jesus viveu. Perdeu sua vida por amor à humanidade, né? Homem sem erro, sem pecado, sem dívidas morais, muito pelo contrário, né? Ia sofrer as mais atrozes violências, né? E como é que ele viveu tudo isso? Desde que foi preso, no Sinédrio, levado para o pretório, para o Pôncio Pilatos, que representava Roma, depois flagelo, depois carregar cruz, depois ser amarrado na cruz, pregado na cruz, na verdade, né? E morrer lentamente, né, naquela morte difícil, dizendo no final, Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que fazem. Até o último suspiro, Jesus nos ensinou a sermos homens de bem, homens que compreendem que a vida vai além da vida do corpo físico, vai além da morte, que a vida é algo inerente e subjacente à condição do espírito, né? A nossa condição verdadeira. Então, que a gente chore quando a gente tiver dor, mas que a gente tenha paciência, espere, porque as dificuldades vão passar. Viu, meu irmão, minha irmã? As dificuldades vão passar. Confie. Confie em Deus, confie no Cristo, confie nos bons espíritos. Aí ele diz assim: trabalhadores, traçai o vosso sulco, né? Lembrando do arado, né? O arado de Aiveca, aquele que os animais puxam, né? Traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Então está falando para aqueles que precisam ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? Trabalhar todo dia, condição de progresso material e intelectual, moral também, né? O trabalho dignifica o homem, diz o ditado, né? Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. O Pai, o Cristo, jamais nos esquecem. Sofremos as provas, as dificuldades, as situações muitas vezes difíceis, mas não estamos esquecidos. A misericórdia de Deus sempre estará conosco. E ele diz assim, olha, eu, o divino jardineiro, representando Cristo, né? Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo, nossas almas, né? No silêncio dos vossos pensamentos. Vamos refletir um pouco sobre isso, irmão e irmã. Jesus consola-nos, ampara-nos, fortalece-nos no silêncio dos nossos pensamentos. Você tem silenciado o ritmo, muitas vezes frenético, do viver para perceber-se, conhecer-se, entender-se como espírito, observar seu mundo íntimo, seus pensamentos? Você tem se escutado? Creio eu e muitos como eu, que os momentos finais da transição planetária que estamos vivendo nos chamam para isso. Muitos de nós teve que ficar sozinho em casa, né? Alguns lugares já estão voltando ao trabalho, a circular, mas muitos ainda se encontram, passaram meses isolados, né? Isolados do convívio social. Alguns estão vivendo intensamente com o grupo familiar, aqueles que comungam com ele, que moram com ele no mesmo lar, as injunções encarnatórias, os espíritos que escolhemos para conviver mais proximamente, para darmos um avanço, um upgrade, né, na nossa situação espiritual, né, um avanço moral. Então nós escolhemos os familiares pela nossa necessidade espiritual. Essa necessidade sendo de similitude, simpatia, ou sendo de anterior dificuldade que tem que ser reorganizada pelo amor, né? Qualquer uma delas nos traz um convívio mais intenso nesses tempos, né? Obviamente que aquelas que exigem um esforço maior da alma para vencer os impedimentos de amar, trazem para nós grandes desafios. Nesses desafios relacionais, que ora estamos sendo chamados a viver mais apropriadamente, estão a grande questão de nossas almas, de nossos espíritos que devem ser trabalhadas. Então, é preciso que a gente dê um espaço para o Cristo, silenciando nossa mente, silenciando os nossos pensamentos. Quando vamos deitar e revisamos o dia, o silêncio de nossos pensamentos, de nossas orações e reflexões, o
Cristo e os bons espíritos lá trabalham. Mas você precisa cultivar esses momentos de silêncio do pensamento, escutar seu pensamento, formular um pensamento consciente, refletir sobre ele, refletir sobre as questões da vida. Porque nesse instante o Cristo virá te consolar, te amparar, te dar respostas, te intuir, te inspirar para as questões da sua vida. Você está reservando alguns minutos do seu dia para esta introspecção, para esta reflexão, para esse momento onde o Cristo cultivará nossas almas no silêncio de nossos pensamentos? Ou você ainda está completamente absorvido pelo mundo material percebido pelos nossos 5 sentidos, não consegue abstrair-se deles, fazer uma introspecção e voltar-se para si, conhecendo-se, trabalhando-se, reformando-se, transformando-se, né? Transmutando, não é, o chumbo em ouro, como diziam os antigos químicos, os alquimistas, né? Esses momentos são muito importantes. À noite, ao dormir, ao acordar, você com sua própria mente, com seus próprios pensamentos, direcionando-os a Deus, refletindo sobre sua vida. O Cristo irá fazer milagres, né, entre aspas, dentro de você. O texto continua dizendo assim, né? Quando soar a hora do repouso, como eu dizia, quando a rama escapar de vossas mãos, vossos olhos fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Também podemos dizer que pode ser o momento da morte essa frase, né? Quando voltarmos ao mundo espiritual, esse trabalho do Cristo na nossa alma, no nosso espírito, na nossa intimidade, quando silenciamos os pensamentos, né, vão trazer para nós uma preciosa semente que irá germinar. Né? Nada se perde no reino de nosso Pai. Olha que coisa maravilhosa. Nada se perde, nenhuma experiência, nenhuma oportunidade que você vivenciou, isso tudo vai granjear, né, vai nos levar a acumular experiências espirituais. Né? Ele nos consola, vossos suores, vossas misérias formam um tesouro, que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Espírito da Verdade vem nos trazer também esse consolo do Cristo. Aqueles que sofrem resignadamente, com compreensão espiritual nessa existência, as provas e expiações, colherão no mundo dos espíritos um tesouro, uma riqueza moral, espiritual muito grande. Né? E ele diz, para que a gente entenda melhor essa questão da riqueza e da pobreza nesse mundo, da miséria, né, e da abastança, ele diz assim: verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Então, o Espírito de Verdade está ensinando para a gente que a gente não deve invejar aquele que tenha uma abastança material muito maior que a nossa, superior. Né? Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos, como revelação, nos ensina que a prova da riqueza é muito mais difícil, mas de alguma maneira pode ser muito, né? Poderá ser muito danosa o espírito se ele não souber refrear seus impulsos de orgulho e egoísmo, não é? Então, todos nós almejamos ser ricos materialmente, mas ela é uma prova extrema, uma prova terrível para a alma, né?
Então não invejemos esses irmãos, porque eles têm grande responsabilidade e sofrem grandes tentações e, e têm uma prova muito extrema, né? Uma prova existencial muito extrema. E ele fala também que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bens amados. Aqui eu queria abrir um parênteses para dizer para vocês que aquele irmão e irmã que sofre, né, a miséria material, a miséria moral, de relações, dos sentimentos, do que for, né? Mas que assiste seus irmãos, mesmo sofrendo, esses são os bens amados do Cristo, os bens amados do Espírito de verdade, né? Então, aqui está a dica, né, do nosso irmão Espírito de verdade, nos chamando a atenção de que nós nunca devemos deixar de ser caridosos, amorosos, indulgentes, misericordiosos, benevolentes, pacientes, empáticos, resilientes, né, com nossas situações e com o nosso próximo. Por quê? Porque aqueles que amam verdadeiramente esquecem-se de si para auxiliar o outro. Ou seja, se eu aprender realmente a amar, mesmo sofrendo as provas da miséria e tantas outras questões difíceis, né, e eu debruçar para amar o próximo, serei bem amado por Jesus, bem amado por Deus, né? Quando a gente ama e esquece de nossas dores e sofrimentos, se debruça pela melhoria da situação do próximo, se compadece da dor do outro, né? E realizamos algo de bom, repartimos mesmo nossa miséria, o mínimo que temos, seja ela material ou emocional, né? Ou psíquica, nossos bens, sejam eles quais forem, né? Nós estamos, de alguma maneira, exercitando a verdadeira caridade, a renúncia verdadeira pelo amor, né? E somos, então, consagrados como bem amados por Deus, bem amados pelo Cristo. Nós possamos nunca deixar de fazer o bem porque sofremos. E quando a gente ama, como eu dizia há pouco, a gente esquece de si mesmo. E se eu esqueço da minha dor, me compadeço com a dor do outro, obviamente que minha dor deixa de ter aquela força, de ser tão pungente, tão dolorida em mim, porque mesmo sofrendo pela dor do outro, esquecendo de mim mesmo, a minha prova, a minha dificuldade diminui, relativiza e compreendo que todos, na sua maioria, nesse mundo de provas e expiações, também sofrem. E que se a gente partilhar, se a gente distribuir o pouco que a gente tem moral, materialmente, todos nós teremos um pouco mais de paz, um pouco mais de segurança, um pouco mais de felicidade. E todo aquele que adentra esse estado de espírito sente uma alegria indizível por amar, por ajudar o próximo, por estar uno com o seu irmão, sem as divisões do eu, do meu, né, e sim do nosso, do vosso, de todos nós, né? Grande frase, somos um, né? Já entendemos isso. Somos todos filhos de Deus, né? E o nosso querido Espírito de Verdade continua dizendo assim: como o vento varre a poeira, que o sopro dos Espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, né? E não estamos sozinhos, os bons Espíritos sempre estarão conosco. Estou convosco, meu apóstolo vos ensina. Então, o apóstolo é Kardec, que coordena, que compila o ensinamento dos Espíritos e o cataloga, né? É o codificador, né? E estou convosco, meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar de um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos,
e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então ele nos consola nesse instante, dizendo para nós que estará conosco, o Espírito de verdade, e todos os seus enviados estarão conosco, né? E que o apóstolo, como eu falava Kardec, nos ensina, né? Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos. Toda a mensagem do Cristo é de amor. E o amor, segundo João Evangelista, é de origem divina. Portanto, ele disse, Deus é amor. Precisamos ir à fonte, precisamos voltar a Deus. É uma fonte sem limite, sem tamanho, de amor. Irmão e irmã, você tem bebido na fonte divina do amor de Deus e do Cristo? Você tem buscado essa fonte que te alimenta e que tanto te alimentar, sobra para o próximo. E quanto mais você doa para o próximo, porque você está conectado com essa fonte, mais abundante amor vem a ti, esse fluxo maravilhoso, divino, né? Um fluxo iluminado, positivo, que acomete aqueles que adentram ao estado de reino de Deus, ao reino dos céus, né? Preparai-vos, cativos da vida, né? Somos presos dessa vida, né? O corpo nos limita, né? Para vos lançardes um dia, quando a morte chegar do corpo, né? E a libertação do espírito ocorrer, lançardes um dia livres e alegres, porque não tenhamos manchas, máculas na consciência, né? Porque amamos muito, né? Porque fomos resignados, aceitamos a vida, aceitamos os caminhos de Deus para nós, os desígnios divinos dessa existência, não nos revoltamos, né? Daquele que vos criou fracos, no seio daquele que vos criou fracos, a gente vai ser lançado no seio de Deus, né? Para vos tornares perfeitos, que é a nossa destinação, né? E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para seres artífices da vossa imortalidade. E Deus não nos criou anjos já pronto, né? Porque Ele quer dar o mérito para nós, o mérito da evolução, o mérito da aquisição de conhecimentos e sabedoria, o mérito da aquisição de bons sentimentos, transformando os instintos, as sensações em sentimentos, e no ápice dele, como disse Lázaro, aquela mensagem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o amor. O ápice dos sentimentos é o amor. Que a gente cresça, né, na esteira da evolução sem fim, que a gente cresça nesses valores e virtudes imortais da alma, sendo nós mesmos os artífices, os escultores, os artistas da grande obra da imortalidade de nós mesmos. Grande obra, artistas da criação de um espírito, da lapidação de um espírito que resplandeça a luz de Deus, as belezas do Criador, né? E aí sim, feitos à sua imagem e semelhança, aperfeiçoados na relatividade possível para o espírito em evolução, nós possamos estar uno com Deus, como Jesus o era, e assim fazemos as obras maravilhosas que Deus nos solicitará fazer. Então, meu irmão, não se sinta sozinho, não se sinta deserdado. O Cristo estará sempre no silêncio de seus pensamentos, cultivando o campo íntimo de sua alma, o campo íntimo de nosso espírito. Mas precisamos dar esse espaço para o Cristo, criar momentos de pacificação da alma, dos pensamentos, e buscando a Deus, adentrarmos a este consolo, esse estado moral, espiritual, de consolo, de resignação, de paciência, né? Para colhermos os frutos quando retornarmos à pátria espiritual. Era o que nós tínhamos a trazê-los nessa noite, desejando que as palavras do Espírito de verdade, amando de Jesus, ao pedido do Cristo, possam lhe beneficiar nesses momentos tão difíceis da humanidade. Obrigado pela presença de todos. Vamos agora passar das questões, ver se algum irmão tem algum apontamento, alguma contribuição.
ou até mesmo alguma questão formulada para que a gente possa responder, né? Então, eu queria agradecer a todos que nos desejaram uma boa noite, um bom evangelho, que vocês também possam receber as vibrações amorosas, né? Parece que não temos nenhum questionamento, né? Muito bem. Vamos, então, pedindo a Jesus que nos beneficie nessa noite, através do passe e da frutificação da água, que colocaremos agora nesse instante, para que os bons espíritos possam nos fortalecer. Vamos abrindo nossa mente, nosso coração, à luz de Deus, para que os bons espíritos possam transmitir a todos nós os fluidos, as energias de paz, de harmonia, de restabelecimento físico, energético e espiritual. Sintamos a presença dos bons amigos e vamos colhendo em nossa intimidade esses fluidos regeneradores, salutares, benfazejos. Pedindo também que eles possam ser transmitidos a todos os membros de nosso lar, todos os espíritos que aqui comungam conosco, possam ser beneficiados por essa luz. E vamos também vibrando pelos nossos irmãos do Líbano, que sofreram o acidente no porto de Beirute, que repercutiu grande parte da cidade, com um grande número de mortos e feridos. Vamos vibrar pelos irmãos que desencarnaram, por seus familiares, por aqueles que estão acidentados, que estão acamados, por aqueles que perderam suas casas, seus negócios. Vamos vibrar fortemente pelos irmãos de Beirute, nossos irmãos libaneses, que a luz do Cristo possa envolvê-los. Vamos vibrar por todos os irmãos e irmãs que estão doentes, acamados, particularmente os irmãos com Covid-19, que estão entubados nas UTIs, possam receber a visita dos bons espíritos, amparando-os nesse momento. Que a gente possa vibrar por todo o grupo de profissionais que fazem uma rede de apoio a esses irmãos. Vibremos pela paz no mundo, pelos dirigentes, gestores políticos e administrativos dos povos. Vibremos pelas crianças do mundo, pelos idosos, pelos que estão presos, pelos que estão com dificuldades mentais, clínicas, aqueles que são adictos de substâncias químicas, possam receber nosso amor, nossa compaixão, aqueles que têm problemas de relacionamento emocional, amoroso, aqueles que sofrem de solidão, aqueles que por alguma maneira estejam entristecidos, deprimidos. Oremos por todos esses irmãos. Assim, imaginando a nossa querida terra sendo amparada pelo Cristo e seus assessores, sendo purificada, limpa. Roguemos ao Pai que essa proteção continue a todos nós e que nessa noite possamos nos reencontrar em espíritos no mundo espiritual, a fim de aprendermos mais um pouco, de trabalharmos na grande obra de Deus. Ao retornarmos ao nosso corpo físico no dia de amanhã, estaremos confiantes, felizes, plenos e satisfeitos, espiritualmente falando, nos enchendo de ânimo para a semana que se inicia. Pedimos particularmente, mais uma vez, todos os pais deste mundo, para que continuem honrando com seus compromissos e responsabilidades,
educando pelo exemplo a todos aqueles que estejam com eles. Sim, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos a transmissão online, digital, do Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite do Lar Valmeca, do Grupo Espírita Caminho da Luz. Possamos estar juntos em outras oportunidades. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bom, agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos, que nós possamos nos reencontrar em outras oportunidades. Que assim seja, graças a Deus.